gente vai apresentar sobre a justiça comunitária como ferramenta de acesso à justiça. A gente vai começar introduzindo com o conceito de justiça comunitária. A justiça comunitária, ela se refere às práticas de resolução de conflitos que ocorrem dentro da comunidade, buscando atender às necessidades daquele local, promovendo a participação de toda a população. É importante a gente ressaltar que dentro da justiça comunitária, nós temos a mediação comunitária, que é um método que ganha especial relevo nesse contexto. Por quê? Porque permite que as partes elas se comuniquem sem coação, sem pressão. E o mediador comunitário, em regra, ele é escolhido pela comunidade, ocorrendo divergências em situações de imparcialidade, porque nem é sempre todos que aceitam, pois como é escolhido pelos cidadãos locais, o mediador conhece a vida das pessoas, em algumas situações ainda possui parentesco ou relação de amizade com outras. Nesse sentido, a figura do mediador, ele é um terceiro neutro, imparcial e sem poder decisório. Ele intervém de maneira auxiliadora, ele auxilia para que as pessoas elas cheguem a uma solução. Então, isso é uma mediação comunitária. Partindo para o objetivo da justiça comunitária, a gente tem como principalmente facilitar o acesso à justiça. A gente tem também foco em grupos vulneráveis, que é o quê? Apoiar aqueles que enfrentam barreiras no sistema formal, promoção da resolução pacífica, que é incentivar métodos alternativos para resolver esses conflitos. A gente tem também a restauração das relações sociais, que é trabalhar na reconciliação entre as partes que estão envolvidas naquele conflito. E a gente tem também a coesão comunitária, que é fortalecer os laços dentro da comunidade. Qual a relevância que a justiça comunitária tem? A justiça comunitária ela é relevante por várias razões. Primeiramente, o acesso à justiça, porque ela proporciona uma alternativa para aqueles que não têm condições de acessar o sistema judiciário tradicional. Por isso que é muito, muito, muito importante. A gente tem também a cultura e identidade, porque fortalece as práticas culturais locais e reconhece a importância das tradições comunitárias na resolução de disputas. A gente tem também o empoderamento, que é o quê? Promover a autonomia e o empoderamento da comunidade, permitindo que os próprios membros eles decidam as suas questões, eles têm as suas opiniões próprias. E a gente tem também a redução de conflitos, que é super importante porque ajuda a prevenir a escalada de conflitos, e a violência também, por meio da mediação e negociação que existe dentro da justiça comunitária. Dando continuidade ao que a colega estava apresentando, eu vou trazer para vocês um pouco sobre o histórico da justiça comunitária, mais focado para mediação. Então, a mediação ela não é um assunto novo. Desde que vivemos em sociedade, a mediação ela já ocorria naturalmente. Então, à medida que os povos, que as pessoas iam se juntando, óbvio, por consequência, ia criando-se também conflitos, E esses conflitos, geralmente, eles eram resolvidos através da seleção de um líder com certas características, geralmente líderes de ramo histórico, de conhecimento religioso, para tratar, e para resolver esses conflitos das comunidades. O Gerald Albert, em 1983, em sua pesquisa, ele diz que no século XIX, que na América colônia, começaram-se a criar as chamadas câmaras de mediação. Essas câmaras de mediação era para realmente tratar desses conflitos desses colonos, Porque havia a imigração de vários tipos de povos para um determinado lugar, então cada um tinha uma forma de pensar, uma forma de viver, uma forma de enxergar a vida. E eles acharam por bem criar essa câmara, com um viés mais formal, Não aquela coisa mais esporádica, mas uma câmara mesmo que tinha os seus regimentos, mas não deixava de ter um mediador com as suas características básicas, Que era ter ali
um envolvimento, estar dentro da sociedade, uma pessoa que era querida, conhecida pelos seus povos. Então, na medida que essas câmaras tomavam decisões importantes, né, nas resoluções dos conflitos, essas resoluções, essas decisões, elas passavam a ser regras, regulamentos. Então, as pessoas já tinham uma ideia do que elas poderiam ou não fazer. Então, estavam ali criando um meio jurídico, legal, cultural daquela sociedade. Também, apesar da mediação, ela ser desenvolvida em um ambiente mais livre, um pouco mais informal, ela não deixa de ter princípios que são basilares. Então, os primeiros princípios são a pacificação social, né, buscar a paz social, a igualdade social, a cidadania também, e outros que são mais voltados para o método, né? O mediador ele deve garantir a igualdade entre as partes. Então, essa igualdade das partes vai desde o direito da pessoa que está de um conflitante e o outro ter o mesmo tempo de fala, ter o mesmo ter a sua subjetividade ouvida e entendida, né? Isso é igualdade entre as partes, né? Porque no meio de um conflito tem pessoas que sabem se expressar de uma forma diferente, outras pessoas já são mais objetivas. Então, o mediador ele deve estimular essa igualdade entre as partes, né? Então, seria uma igualdade material. Não é só em tempos, 3 minutos para cada, não, mas para que entenda e chegar a um certo ponto para que compreenda em que fase está o conflito. Além da igualdade entre as partes, um princípio grande, importante, principal ali é a descrição e sigilo, né? O mediador, a gente já vem falando há algum tempo que ele faz parte da sociedade. Então, à medida que o mediador ele tem essa característica, né, ele não deixa de ser parte da sociedade, participar ali de um evento, de algum lugar público, né? E você sabe que é fácil, né? A gente senta ali, às vezes vai comentar do trabalho, vai comentar do que aconteceu. E o mediador, ele tem que ter esse cuidado de manter a descrição e o sigilo. Apesar de pode ser casos simples ou casos muito mais conturbados, muito mais cheios de detalhes, de minúcias, mas o mediador ele tem que ter esse papel, né? Se um determinado assunto ali de uma conversa de bar, de uma conversa entre amigos, happy hour, surgir um assunto, nesse sentido, o mediador ele deve se posicionar e não pode falar sobre o que está acontecendo. A mediação também, ela tem um princípio que eu acho ele muito interessante, que é o plano de trabalho. A mediação não é só você marcar ali uma reunião, marcar ali uma audiência e conversar sobre o assunto. Não, ele tem que ter um plano de trabalho, o início, o meio, o fim, né? A problemática. E o mediador sempre estando ali de forma imparcial, mostrando, tentando explicar mais o lado do outro, trazendo ali mais aquele papel de... Você já pensou por esse lado? Você consegue entender que a pessoa X está tentando dizer o Y, tentando dizer Y para você? Então, esse plano de trabalho, ele também vai servir como pré-contrato. Um pré-contrato, olha, as regras são essas, a gente vai seguir essas regras. Então, elas devem seguir, porque no fim ali da mediação, né, a partir do momento em que eles entrarem em acordo, aquela decisão que foi tomada, ela tem caráter de sentença, né, tanto é que ela é homologada pelo juiz. Lógico, um princípio básico também, que é o ambiente de parceria e diálogo. Né? O que a gente vê muito, né, na internet é o seguinte, quando as pessoas vão diante de todo daquele aparato estatal, né, judiciário, elas se sentem retraídas, né? O meu avô, por exemplo, ele tinha um ditado muito engraçado, ele falava assim, eu sou um homem sério, que eu falo, eu cumpro. Eu nunca pisei meu pé num fórum. Então, assim, dependendo da cultura, né,
certas pessoas, essas pessoas também mais de idade, elas veem aquilo ali como uma agressão mesmo, né? De você ter que ser chamado para ir no fórum, para você estar se envolvendo com juiz, promotor, próprio advogado. Muitas pessoas, elas têm receio, né? E elas deixam muito a desejar e elas ficam ali guardadas, né? Por dentro, elas se sentem ameaçadas, elas se sentem mais intimidadas, né? Para poder expor o seu lado do conflito. Então, esse ambiente de parceria e diálogo é o que o mediador deve fazer, né? Trazer esse ambiente, falar, olha, nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui num ambiente de concorrência, nós estamos aqui para a gente tratar e resolver o conflito. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, o que a gente tem que fazer aqui é fomentar o problema em conjunto e considerar o outro como parceiro. Esses são os princípios. Diante disso, o que eu posso trazer para vocês, então, como características imprescindíveis para uma boa mediação comunitária? Então, deve-se desenvolver entre a população valores, conhecimentos e crenças e atitudes conduzentes ao fortalecimento da cultura política democrática e uma cultura de paz. Né? Isso é desde o início, lembra das câmaras de mediação? Eles criavam, à medida que os conflitos iam sendo tratados, ia fortalecendo ali, né, uma cultura político-democrática e uma cultura de paz. É isso que é uma característica que a mediação busca desenvolver. A outra é enfatizar a relação entre valores e práticas democráticas e a convivência pacífica. Então, sempre estamos falando de convivência pacífica, de cidadania, de cultura de paz, né, de igualdade entre as partes. São termos básicos, né, da justiça comunitária. E, por fim, contribuir para um melhor entendimento de respeito e tolerância, dando tratamento adequado a problemas que, no âmbito da comunidade, perturbam a paz. É interessante que, por mais que tenhamos várias leis, várias normas, né, para tentar regular a vida do homem, dependendo da dimensão, do tamanho da sociedade, os conflitos são diferentes, né? Nós temos conflitos que são característicos dos povos latinos. Nós temos conflitos que são característicos dos povos brasileiros, do povo brasileiro. Nós temos conflitos que são conflitos típicos do povo tocantinense, né? Agora, imagina um conflito de uma comunidade quilombola ou de uma comunidade das Missões, lá no interior de Dianópolis. São conflitos tão específicos, né? São tão específicos que muitas vezes as leis que estão aí, por mais variadas que sejam, não conseguem alcançar e não conseguem tratar daquele conflito. Então, por isso a importância do mediador, né? Para contribuir para o tratamento adequado do problema que perturba a paz, principalmente de uma comunidade pequena, né, gente? O problema de uma comunidade pequena, ela consegue envolver muito a sociedade, porque geralmente quem mora em comunidade pequena são famílias, né? São poucas famílias que estão ali, então acaba virando conflitos familiares, né? Então, essa característica de dar um melhor entendimento, respeito e tolerância, ele é imprescindível para a nossa justiça comunitária. Olá, eu sou a Giovana Paula e eu vim falar um pouco com vocês sobre a mediação comunitária como forma de acesso à justiça e resolução de conflitos. A mediação comunitária, ela é uma técnica de resolução de conflitos voltada para os problemas que surgem dentro de uma comunidade, um grupo,
que convive ali em uma mesma área, como, por exemplo, uma vizinhança, um bairro, uma comunidade tradicional e etc. E essa convivência diária, ela gera uma cultura própria, né? Com interesses, valores específicos daquele grupo. Porém, como em toda convivência, inevitavelmente surgem conflitos. E é aí que entra a mediação comunitária. A principal diferença entre a mediação tradicional e a mediação comunitária, ela está no papel do mediador e na visão da comunidade. Enquanto na mediação tradicional, o mediador é um terceiro imparcial, muitas vezes fora do contexto social do conflito, na mediação comunitária, o mediador é alguém de dentro da própria comunidade, é a pessoa que vive aquilo, que entende aquela realidade, os costumes, os problemas que surgem e que sabe, né, estudou, se capacitou para compreender e facilitar o diálogo entre aquelas partes. Na mediação tradicional, o foco está nos indivíduos do conflito. E na mediação comunitária, o objetivo é olhar para o coletivo, olhar para um todo, né? Isso significa que, além de resolver os problemas entre as partes, a mediação comunitária, ela busca soluções que beneficiam a comunidade como um todo. Nesse slide, eu trouxe como a mediação comunitária facilita o acesso à justiça, né? Eu trouxe alguns tópicos e um dos tópicos é a descentralização do acesso à justiça. Em vez de levar os conflitos, né, para o sistema formal, que é burocrático, que a gente sabe que é burocrático, o problema, ele é resolvido ali, dentro da própria comunidade, bem mais acessível, especialmente, né, para quem é marginalizado. Inclusão e participação da comunidade. A comunidade participa ativamente das soluções. As pessoas estão envolvidas ali na construção, né, de como resolver os próprios conflitos. Acessibilidade e custo reduzido. É muito mais barato, né, gente? É muito mais rápido do que um processo judicial tradicional. Então, quem não tem condições financeiras para arcar com advogados, taxas judiciais, acaba conseguindo acesso à justiça por essa via. Empoderamento e protagonismo comunitário. A própria comunidade se torna protagonista dessa resolução, né? O que aumenta aquele sentimento de pertencimento, de responsabilidade, né? E fortalece também a cidadania. Redução da sobrecarga do sistema judicial. Esse tópico é muito importante porque a mediação comunitária, ela alivia o sistema de justiça formal, porque os problemas são resolvidos ali, as questões menores são resolvidas extrajudicialmente, deixando os tribunais livres para casos mais graves. Promoção da justiça social e democrática. A mediação comunitária, ela promove uma forma de justiça mais democrática e inclusiva. Todo mundo tem voz e isso ajuda a diminuir as desigualdades no acesso à justiça. Nesse slide, eu trouxe como a mediação comunitária ela age no desenvolvimento local. O primeiro tópico é o fortalecimento da coesão social. O clima nas comunidades, ele é bem mais tranquilo, né, gente? Com os conflitos sendo resolvidos de forma pacífica, todo mundo convive em harmonia. Capacitação e empoderamento local. Os moradores, eles ganham um nível de autonomia, assim, incrível, sabe? Eles aprendem a resolver suas próprias questões e isso faz a comunidade ficar mais forte, mais unida. Redução da violência e dos conflitos. Ao incentivar aquela resolução pacífica, resolver os problemas de forma pacífica, a segurança da comunidade melhora, o ambiente fica mais tranquilo, longe de violência. Engajamento cívico. A comunidade, ela participa ativamente das decisões que impactam ali no dia a dia, fortalecendo a cidadania da comunidade. A promoção de justiça social. As soluções, elas são justas, equitativas, elas pensam como um todo. Desenvolvimento econômico local. Ao reduzir os conflitos, promove uma cooperação. Com um ambiente mais pacífico, os pequenos negócios prosperam, aliar novas parcerias, facilita, né, o investimento, as oportunidades dos membros da comunidade e etc. E dentro dessa temática, nós gostaríamos de entender melhor como que funciona o núcleo de mediação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, já que você é o coordenador do núcleo, e para nós entendermos melhor como
Como funciona? Então, boa tarde, agradeço a oportunidade. Dizer o seguinte, a Lei Complementar Federal 80 de 94 é a lei que regulamenta a Defensoria Pública no país. Aqui no estado de Tocantins, nós temos a Lei Complementar Estadual 55 de 2009. Ambas as leis prevê que a Defensoria Pública atuará prioritariamente resolvendo as suas demandas pelos meios alternativos de solução de conflitos. Então, embasado nisso, a Defensoria Pública do Tocantins, ela criou os seus núcleos de mediação e conciliação da Defensoria. Os núcleos, eles estão sediados nas diversas sedes de diretorias da Defensoria. A Defensoria Pública, ela se organiza no estado de Tocantins, regionalmente por meio de diretorias. Então, cada diretoria tem o seu NUMECOM. Aqui em Palmas, na nossa regional, eu sou coordenador do NUMECOM. O NUMECOM é um núcleo que é um órgão de atuação da Defensoria Pública que ele atua tanto em apoio aos colegas defensores, como também a gente atende no sistema que a gente chama porta aberta. Então, assim, aquela pessoa que procura a Defensoria Pública já é orientada da existência do núcleo e da possibilidade de solução no seu conflito por meio alternativo. Então, muitas vezes ele é atendido diretamente por nós. Ademais disso, a pessoa pode estar sendo atendida por algum de nossos órgãos internos, seja antes do processo ou posterior ao processo, e ela também, mais uma vez, às vezes, ela é orientada da possibilidade de solução do conflito por meio alternativo. Então, nós atendemos o núcleo, acaba atendendo esses dois pontos, aquele que diretamente nos procura e aquele que a gente é encaminhado pelos nossos órgãos internos. Dentro do núcleo, nós atuamos principalmente aqui realizando conciliações e mediações nas mais diversas áreas. É claro que a gente tem sempre uma demanda bem acentuada na área de família, mas a gente atua nas mais diversos temas que é da competência da Defensoria Pública do Estado. Então, diariamente, a gente realiza inúmeras sessões de conciliação e mediação, no qual havendo êxito na conciliação, na mediação, é lavrado o termo de acordo entre as partes, pode ser homologado em juízo ou não, a depender da necessidade dessa homologação. Nem sempre a matéria necessariamente tem que ser homologada em juízo, até porque o acordo assinado por um defensor público, ele tem força de título executivo extrajudicial. Então, a exemplo dos alimentos, por exemplo, não necessariamente um acordo de alimento tem que estar homologado por um juiz para ele valer como título executivo extrajudicial. Inclusive, para as execuções dos cumprimentos, relativos ao procedimento que prevê a prisão do alimentante em caso de descumprimento. Então, a nossa rotina, no geral, é essa, e aí fico à disposição se você desejar mais algum outro esclarecimento. Por hora, doutor Murilo, está muito bem explicado. A gente agradece a sua contribuição e a Universidade Federal do Tocantins agradece pela contribuição do senhor para o nosso trabalho e é um prazer tê-lo com o senhor nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Quando vocês quiserem conhecer o núcleo, ficam convidados a conhecer aqui o nosso núcleo sediado em Palmas. Obrigado. Obrigada.